Opa, tudo bem? Ao saírem do prédio, eles encontram vários corpos por toda parte. Reno avista um grupo de sobreviventes ao longo do caminho. Jin-Soo conhece o líder desse grupo de sobreviventes. Seu nome é Den-Song e ele também é o presidente do conselho estudantil. O mesmo diz aos alunos com Song-Yu que eles também passaram pelos mesmos problemas e que ele pode garantir sua segurança se eles o acompanharem. Ele diz que Song-Yu pode se juntar a eles, se destruir todos os monstros que ele está controlando, porque ele acha que eles são assustadores e pode ser uma ameaça para os outros sobreviventes. Mas Jin-Soo intervém e fala a Den-Song que eles nem querem se juntar ao grupo dele. Ela também conta a todos que ele desviou as taxas de associação, e ela completa falando que foi ela quem o denunciou no site da universidade. Den-Song fica envergonhado ao ouvir isso, então Jin-Soo parte com seus membros do grupo depois de um tempo. Song-Yu pergunta se aconteceu algo entre ela e Den-Song. A mesma fala que ele só traz azar para quem está perto. Ela acrescenta falando que ele é apenas o peão, que só veio para a escola apenas para molhar o biscoito. Reno fica furioso ao ouvir sobre a verdadeira natureza de Den-Song. Song-Yu sugere que eles devem seguir a rota dos morros, pois há pouca atividade humana por lá. No caminho, eles avistam um orc ainda maior do que o chefe dos goblins. Depois de avistá-los, o orc dá uma rugida e se lança em direção ao grupo do Song-Yu para atacá-los. Song-Yu fica um pouco animado, pois ele quer um esqueleto novo. O orc prova ser bastante forte e está prestes a acertar Jin-Soo, mas o esqueleto a salva. O comandante esqueleto de uma mão ataca o orc e o mesmo recebe um dano enorme por causa do efeito dano da lâmina, que aumenta 88 pontos de dano. O grupo de Song-Yu foge para a floresta e quando o orc entra na floresta, ele é atacado por facas voadoras de Reno e pelos esqueletos de Song-Yu. Porém, o orc consegue desviar de algumas facas e destrói alguns esqueletos. Dois esqueletos seguram os braços do orc e Jin-Soo consegue uma abertura para cortar a perna do orc e um dos seus braços é decepado por Song-Yu e o comandante esqueleto finaliza o orc. O grupo de Song-Yu recebe 110 ouros por derrotar o comandante orc. Song-Yu tenta transformar o orc em um de seus esqueletos, mas não consegue fazer por causa do seu baixo nível de invocação. Então ele usa sua habilidade de armas de ossos para forjar algumas armas para seus esqueletos. Então eles partem para a entrada do campus, mas quando eles chegam na entrada, eles avistam uma mensagem de bloqueio que diz que eles precisam derrotar o boss em 8 minutos, mas se não conseguirem, os monstros na área se tornarão ainda mais fortes. De repente, uma mensagem aparece na frente deles, que diz que uma unidade de orcs está começando a caçar, e eles precisam escolher um local para lutar. E na mensagem também fala que os orcs usam principalmente o olfato para rastrear sua presa, e quanto mais forte for a presa, mais soldados serão enviados. De repente, eles começam a ouvir gritos do grupo de Den-Song. Parece que eles chamaram a atenção dos orcs, devido à grande quantidade de sobreviventes. O primeiro ataque ao grupo de Song-Yu também começou. Eles avistam 5 orcs, que parecem estar procurando por eles. Song-Yu tem uma ideia de preparar uma armadilha, usando os carros vazios e seus esqueletos. Quando os orcs se aproximam dos carros, Reno começa a provocá-los, chamando de porcos gananciosos. Os orcs ficaram enfurecidos e começam a correr em sua direção. Assim que os orcs estão perto dos carros abandonados, os esqueletos de Jin-Soo e Song-Yu os atacam de surpresa, os derrubando com facilidade. Eles receberam um total de 231 moedas de ouro por matar os 5 caçadores orcs. Eles também receberam um prêmio adicional de 100 moedas de ouro por matar a primeira onda. Song-Yu chegou ao nível 4 e ele escolheu uma carta aleatória que aumentou seu número máximo de esqueletos para mais 2. Agora ele pode ter um total de 7 esqueletos ao mesmo tempo, mas sua capacidade de mana ainda é de apenas 50. Reno também recebeu uma habilidade de esfaqueamento de alta velocidade, que ele só pode usar com a adaga. Jin-Soo recebeu mais 2 pontos em força. Ela também se sente mais forte do que antes, então eles continuam sua trajetória. No caminho, eles veem 7 orcs atacando um ônibus. As pessoas dentro do ônibus estão atacando com uma lança, mas não conseguem segurar os orcs por muito tempo. Jin-Soo fala que eles podem atacar os orcs pela frente, enquanto as pessoas do ônibus atacam eles por trás. Song-Yu sugere um plano melhor. Dentro do ônibus há 2 pessoas, uma com a lança e outra com um escudo e uma espada. Elas estão tentando afastar ao máximo os orcs. Enquanto isso, um carro com esqueletos bate nos orcs e os esqueletos começam a massacrá-los. Os sobreviventes dentro do ônibus os confundem com monstros piores do que os orcs e ficam assustados. E de repente, Reno bate na porta do ônibus e diz que eles podem confiar neles. Então a cena corta para o garoto com a lança, dizendo ao grupo de Song-Yu que é uma máquina que eles podem usar para comprar itens, com o ouro que eles adquirem matando os monstros. E quando Song-Yu liga a máquina, há 3 opções, incluindo bronze, prata e ouro. Reno fala que só tem 360 moedas de ouro e Jin-Soo tem 584. Então eles podem optar pela opção de bronze. Já Song-Yu tem 1552 moedas de ouro e pode tentar de prata, mas ele também tem um ticket de roleta de rank ilimitado, que recebeu no início. Song-Yu toca na opção de roleta de ouro e ela começa a girar. Ele recebeu um item de primeiro lugar devido à sua sorte. É um item de classe lendária, chamado de Lágrima do Espírito Oceânico, que aumenta o total de mana em 200 e aumenta a velocidade de recuperação em 200%. Song-Yu ficou muito feliz, pois ele pode invocar muitos esqueletos repetidamente se houver corpos suficientes. Song-Yu gira a roleta de prata, usando suas 1000 moedas de ouro, e recebe um item de segundo lugar, o escudo da vanguarda. Jin-Soo recebe uma espada de segundo lugar na roleta de bronze, chamada Lâmina do Subjugador, enquanto Reno recebe um pacote de poções de classe C. Parece que o grupo de Den-Song ainda está lutando, e Song-Yu decide que vai ajudá-los, usando um ônibus em vez de um carro dessa vez. Os estudantes sem habilidades estão sendo massacrados pelos orcs, enquanto Den-Song e seus amigos estão tentando escapar dos orcs sozinho. O ônibus chega ao campus e colide com os orcs. O lanceiro está dirigindo um ônibus e está muito feliz, pois está recebendo muito ouro por matar os orcs. Enquanto
Enquanto isso, Reno e os esqueletos de Song-Yu estão se livrando dos orcs, jogando faca neles. O ônibus para perto dos sobreviventes, e Song-Yu diz aos sobreviventes para entrarem no ônibus. Jin-Soo corta um orc e o mesmo pega fogo, devido aos defeitos da pedra de amolar de fogo, que ela recebeu depois de matar o primeiro chefe no telhado. Os orcs restantes são facilmente derrotados por Song-Yu e seus esqueletos. Depois que a batalha terminou, tentaram entrar no ônibus, mas eles são impedidos por Song-Yu, pois eles sabiam que eles estavam tentando escapar, usando os outros alunos como isca. Mas a conversa deles para quando de repente eles ouvem um rugido e recebem uma notificação de que o chefe Rock está enfurecido pela caçada fracassada. Song-Yu fala que o ônibus está partindo, mas quando Den-Song tenta entrar, Song-Yu pede a malha que ele está vestindo, pois ele não o protegeria de graça. Song-Yu agora está no nível 5 e pode invocar monstros de nível médio como orcs. A habilidade do cartão que ele escolheu permite que ele invoque mais 2 esqueletos. Agora ele pode invocar até 9 esqueletos. Song-Yu deu uma malha para o comandante esqueleto de um braço, mas era um pouco grande para ele. Song-Yu diz ao esqueleto de um braço que ele é seu esqueleto mais confiável, por isso que ele o apelidou de Direitinho, por ele só ter o braço direito. Enquanto Song-Yu estava vestindo a malha, Reno diz que eles precisam de outro ônibus se quiserem continuar resgatando mais sobreviventes. Song-Yu diz que não há necessidade disso, e o mesmo diz aos sobreviventes que eles vão entrar em um combate com os orcs, porque o chefe orc decidiu avançar para uma batalha direta. Um dos sobreviventes quebra o silêncio e diz que viu mais de 100 orcs na academia. Isso assusta os outros sobreviventes, e uma notificação aparece para todos, dizendo que eles receberam uma penalidade, porque a maioria dos sobreviventes perdeu a vontade de lutar depois disso. Ouvindo isso, Song-Yu tem certeza que restam menos de 100 orcs, pois eles já mataram muitos. Ele diz a todos que vai lutar contra os orcs sozinho. Seus amigos pensam que Song-Yu vai cavar sua própria cova. Todos ficam assustados ao ouvirem isso. Jin-Soo acha que Song-Yu desta vez está sendo um pouco imprudente. Depois de escoltar os sobreviventes para um prédio seguro, Song-Yu começa a seguir em direção ao seu próximo destino. No campus, Song-Yu se depara com um grande número de orcs enfurecidos. O orc ruivo ordena que os outros orcs ataquem Song-Yu. Song-Yu segue em direção a uma pequena escada, onde ele e seus esqueletos fazem uma parada. Os orcs começam a se aproximar da escada, e Song-Yu usa a habilidade de sua pulseira, que dará a seus esqueletos um aumento de ataque de 10 e um aumento de velocidade de 20 por 10 minutos. Os esqueletos começam a lançar facas em direção aos orcs, e eles começam a cair como moscas. O líder orc bloqueia as facas, e Song-Yu ordena que os seus esqueletos comecem a atacar, mas eles são facilmente derrotados. Vendo todos os seus companheiros sendo derrotados pelos orcs, o esqueleto de um braço fica enfurecido, mas Song-Yu pede calma e diz que não é sua hora ainda. Song-Yu ressuscita os orcs mortos no lugar dos esqueletos caídos, e eles também recebem um buff de sinergia de armas, porque há mais de 5 orcs com a mesma arma na equipe. Os esqueletos orcs começam a dizimar os orcs. Mesmo que alguns esqueletos orcs caiam, novos são ressuscitados para assumir seu lugar. Song-Yu sabe que essa é a maneira correta de utilizar sua classe de necromante. Song-Yu usa seu novo item lendário, Lágrima do Espírito Oceânico, que aumenta sua mana em mais de 300 e sua regeneração de mana em 200%. Os orcs restantes ainda estão resistindo ferozmente, então Song-Yu ordena que Direitinho entre na luta. Direitinho cuida dos orcs restantes em poucos segundos, e Song-Yu recebe um novo ticket de roleta por matar mais de 100 monstros. Song-Yu descobriu que ele é a 21ª pessoa a completar essa conquista, então de repente Song-Yu vê o grupo de Den-Song atravessando um ônibus no portão principal. Após isso, Den-Song e seu grupo está sendo sequestrado pelos orcs. Song-Yu segue em direção a eles para salvá-los, e as outras pessoas que estão assistindo ficam animadas e começam a segui-lo. Song-Yu entra num prédio onde os orcs mantêm o grupo de Den-Song em cativeiro, e um orc xamã que parece ser o chefe deles está presente lá. Há também muitos corpos de outros monstros lá dentro. Song-Yu diz a todos para se prepararem. Jin-Soo suplica a Song-Yu que o salve, mas Song-Yu responde que fará seu melhor, porém ele não pode garantir que todos vão sobreviver. Quando o grupo de Song-Yu avança contra os orcs, eles começam a matar os membros do grupo de Den-Song como parte de um ritual, para aumentar o poder do chefe dos monstros. O chefe recebe aumento de poder após o sacrifício, e usa uma habilidade chamada Sopro do Abismo no grupo de Song-Yu, deixando eles confusos, e sua mana está sendo constantemente queimada. O chefe faz sua aparição completa. Ele é o comandante orc, mago negro de baixo rank. Reno bebe uma poção para curar seu status e oferece para Song-Yu, mas Song-Yu não está sendo afetado pela habilidade do boss. Pelo contrário, sua mana aumentou para mais de 4.500, devido aos efeitos do Sopro do Abismo. O comandante orc fica assustado com o tamanho poder. Reno e Jin-Soo correm para ajudar Song-Yu, porém ele diz que não precisa. Todos os mortos se levantam sobre o comando de Song-Yu. O chefe não esperava por isso e ficou confuso. Song-Yu recebe muitas sinergias, devido a esse grande número de esqueletos. Agora Song-Yu está transbordando de poder. O Mago Negro destrói muitos esqueletos, mas isso é em vão, pois eles continuam sendo revividos. A forma física de Song-Yu também mudou temporariamente, e o chefe fica assustado com ele. Ele tenta fugir, mas é bloqueado de todos os lados pelos esqueletos de Song-Yu. O chefe faz seu último esforço para atacar Song-Yu, mas o comando dos esqueletos corta a cabeça do orc em um único ataque limpo. Song-Yu recebe 1055 magia de ouro por matar o chefe orc. O rank de Direitinha aumentou para o nível 3 após matar o chefe orc. Suas características de defesa e comandante também aumentaram. Reno aponta um item saindo da boca do chefe. É um item com atributo demoníaco, e uma vez que esse atributo é aceito, é necessário fazer muitos sacrifícios para removê-lo. Song-Yu aceita porque não é muito diferente de sua classe necromante. Ele recebe um orbe de pedra de sangue demoníaco, classificado como lendário. Este item concede ao usuário um atributo diabólico que rouba
rouba 2% da mana do inimigo durante a luta, e se o inimigo ficar sem mana, começa a sugar sua força física. Sung-Yu volta ao seu estado normal, porque os efeitos do sopro do abismo foram removidos, o que lhe concedeu um aumento temporário de poder. Todos ficam felizes quando ele volta, e aplaudem o herói. O selo do portão é destruído, pois eles conseguiram derrotar o Whis, então ele sai do campus. O lanceiro Kyung diz a Sung-Yu que há 2 ônibus disponíveis, e que ele pode pegar ambos para uma base militar próxima, mas Sung-Yu arranja uma desculpa dizendo que sua casa fica perto. Todos os sobreviventes entram no ônibus. Reno e Jin-Soo ficam para se juntar a Sung-Yu. Reno pergunta a Jin-Soo onde ela mora. Ela responde que morava nos dormitórios. Ela pergunta se pode ficar com Sung-Yu, e ele responde que claro que sim, mas de repente Jin-Soo pula em cima dos dois e pede para eles ficarem abaixados, e quando eles olham para o céu avistam dragões. A cena corta para Kyung tentando se afastar o mais rápido possível dos dragões, porém eles são pegos pelo chefe do campo, chamado Ivan, o Alpha. Vendo a cena, Sung-Yu percebe que ele não é forte o suficiente, mas vai se fortalecer. Sung-Yu diz a seus companheiros que a partir de agora eles vão atrás dos monstros maiores, para ficarem ainda mais fortes, ou o destino deles será o mesmo das pessoas do ônibus. Com isso, Sung-Yu e sua equipe se preparam para iniciar sua próxima caçada. E galera, se vocês gostaram do vídeo, comenta aí e deixa um like. E se vocês quiserem a parte 3, comenta também. Até a próxima e fui!